bem, nós estamos começando nesta sexta-feira, hoje 24 de agosto. Nós estamos começando mais um programa A Voz de Anápolis, aqui pela Mais FM 87.9. Você ouve também no fmmais.com.br, o nosso site, para você ficar bem informado. Você também pode acompanhar nos aplicativos da Mais FM e ainda no aplicativo Rádiosnet. Você tem várias maneiras para acompanhar os programas de jornalismo da Mais FM. Hoje a gente traz para você a participação dos comentaristas, trazendo as principais informações do dia, né? Nos bastidores, a Kellen Cunha também nos ajudando, nos auxiliando a fazer o programa. Comigo está o nosso comentarista, nosso radialista, jornalista Henrique Morgantini e também o repórter Paulo Belém. Bom dia, Morgantini, bom dia, Paulo. Bom dia, Edmacio, bom dia, Paulo Belém, bom dia, nossos amigos que estão aqui nos acompanhando em mais uma sexta-feira animada. Isto, hoje bom dia, Edmar Silva, bom dia, Henrique Morgantini, a todos os ouvintes da Rádio Mais FM nessa sexta-feira, 24 de agosto. 24 de agosto. Sabe o que aconteceu em 24 de agosto? Sim, houve o suicídio de Vargas. Isso, suicídio de Getúlio Vargas, duas vezes presidente do Brasil, né? Diz que agosto é o mês do cachorro. Recomendando, inclusive, o livro, Agosto, que depois virou minissérie na Globo, né? Uma ótima minissérie, na verdade, da Globo, mas o livro do Cláudio Lozeiro, com o nome Agosto, conta exatamente esse último mês de vida de Vargas, de Getúlio Vargas, à frente do Brasil, e toda a crise política, toda a ebulição envolvendo os embates de Vargas com Carlos Lacerda, né? Aquele atentado frustrado a vida contra a vida de Lacerda. Então é uma obra essencial e fácil, ótimo de se ler, do Cláudio Lozeiro. Isso. Você sabia que o mês de agosto é o mês em que morrem mais pessoas? Ah, é? Proporcionalmente no ano inteiro? Por quê? Não sei. Sei que... Você sabe que é. Só sei que é assim, né? Como dizer lá. A fiscalização aqui de Anápolis, né? E lá onde se registravam os óbitos, era uma média de 300 por mês, né? Entre todos os tipos de morte, morrida, matada e tal. E no mês de agosto tinha um acréscimo de 10%. Estranho. 30 a mais. Só uma correção, eu falei que era Cláudio Lozeiro. Cláudio Lozeiro é outro escritor policial consagrado do Brasil, mas esse livro Agosto é do Rubem Fonseca. Eu fiz aqui a correção, eu estava na dúvida, isso está esquisito. É o Rubem Fonseca. Muito bem, é isso aí. Um detalhe que me lembra nesse dia que o meu avô, pai do meu pai, o João Lucas da Silva, ele era fã incondicional do Getúlio Vargas, né? E ele morreu justamente no mesmo dia, 24 de agosto. Só que, naturalmente, muitos anos depois. Muitos anos depois. Eu não me lembro a data, mas também é 24 de agosto. Muito bem, mas vamos às notícias do dia, né? O G1 traz como manchete principal aqui, de capa, vamos dizer assim, 8 estados, partidos em 8 estados são avisados por não cumprirem cotas para as mulheres. Mesmo sendo maioria da população, elas continuam representando pouco mais de 30% de todos os candidatos, percentual exigido por lei há 20 anos, né? Desde 1997, quando foi feita a nova lei eleitoral, a legislação prevê o seguinte, que pelo menos 30% dos candidatos devem ser mulheres. Na verdade, a lei nem prevê assim, ela diz que 30% deve ser pelo menos 30% de um gênero, ou seja, poderia ter 70% de homens, 70% de mulheres e 30% de homens, né? Mas como a participação feminina ainda é pequena no Brasil, costumou-se dizer isso, né? Que continuam representando pouco menos de 30% dos candidatos. Tem um outro levantamento do G1 que fala em que, levantamento do TSE, após o registro das candidaturas, em que 8 estados brasileiros não há participação sequer de uma mulher na chapa majoritária dos estados. Isso também, né? É outro dado importante. A gente vê aí que mesmo com a legislação que prevê essa divisão aí de gênero, homens são maioria, sempre foi tradicionalmente e secularmente falando. E mesmo com todas essas medidas que o governo faz, a própria Justiça Eleitoral faz de participação da mulher, incentivo da mulher, como um grupo para participar de eleições,
talvez não tenha surtido tanto resultado. Por que será, Henrique Morgantini? Olha, eu acredito que há uma resistência ainda muito grande de parte a parte. Eu acho que o cenário é muito complexo para a gente falar assim, é uma coisa ou outra. Eu acho que é um mundo masculino porque, né, a política é um mundo masculino porque os homens querem que assim fiquem, né? Querem que seja um clube cada vez mais fechado. Acredito que a própria mulher, na sociedade, ela pode ser espelhada no que é a política. Quer dizer, são algumas querendo entrar, querendo dar o seu recado, mas ainda esbarram em outras coisas, outros desafios do dia a dia mesmo, né? Como a gente percebe a mulher no mercado de trabalho. Aliás, o João Amoedo, que é um presidenciável, né, do Novo, que é o candidato mais rico aí dos presidenciáveis, deu uma declaração numa sabatina essa semana, dizendo que se uma empresa quer pagar menos para uma mulher do que um homem, o Estado não deve se envolver nisso. Então, você veja que nós estamos falando sobre igualdade, e nós já temos uma igualdade, aliás, uma superioridade feminina, tem mais mulher do que homem no Brasil, mas, no entanto, ainda tem candidatos com um pensamento feudal, imaginando que o que o empresário quer fazer dentro da empresa dele vale tudo, né? Ninguém deve questionar. Quer dizer, que feudo é esse em que eu falo, olha, daqui dentro da minha propriedade eu faço o que eu bem entender e tenho minhas regras e minhas leis. Ora, isso não pode ser, isso pode ser tudo, menos novo, né? Mas então a grande dificuldade em relação às mulheres é isso. Um caso emblemático é aquele partido que foi criado, PMB, Partido da Mulher Brasileira, né? Que durante muito tempo, e ainda, durante muito tempo, foi presidido por homem. Na verdade, até hoje ainda não é um partido de mulheres. É um partido que tem mais homem do que mulher. Quer dizer, pegaram um mote para ter uma bandeira e vamos embora. Eu achei interessante porque um amigo meu de Brasília, ele esteve comigo aqui algum tempo atrás, e ele perguntou o seguinte: você não quer assumir o Partido da Mulher aqui na cidade? Eu falei, não quero por 2 motivos. Primeiro, porque eu já tenho partido, né? Sou filiado a um partido. Segundo, porque eu não sou mulher. Quer dizer, é uma incoerência, né? O Partido da Mulher Brasileira, mas quer dizer, quem domina, quem coordena e até quem sai, né, tentando fazer o partido crescer, pensa nos homens. Então, vamos dizer assim, ainda uma fragilidade da participação feminina na política, né? E eu estou perguntando aqui na nossa enquete, por que as mulheres não querem participar da política? Por que as mulheres não, né, embora seja a maioria como eleitoras, né, tem mais de 50% dos eleitores brasileiros são mulheres, e, no entanto, há essa dificuldade para fazer as chapas com a participação feminina, né? Outro detalhe é que, mesmo quando tem a participação feminina, há uma preocupação muito grande com aquelas que entram só para cumprir a tabela, né? Chamada candidata laranja, né? Então, é outro questionamento também que é feito, né? Por quê? Porque os estados, os partidos, eles são, de certa forma, obrigados a fazer essa chapa com a participação feminina, e muitas vezes, né, inclusive eu acompanhei no Tribunal Regional Eleitoral recentemente um julgamento justamente sobre essa questão, né, de candidatas de Goiânia que entraram na chapa e que houve um questionamento e o tribunal, por pouco, não cancelou a eleição do partido, né? Então, o vereador, que é o partido, inclusive, com bancada na Câmara de Goiânia, correram o risco de perder essa bancada por causa da participação feminina que foi colocada à dúvida, né? Participou, porque às vezes a candidata entra, ela tem o quê? Não tem nenhum voto, né? Nenhum dela. Nem ela vai se votar. Então, agora, puxando para o lado do número de eleitores, maioria mulher, é um grupo aí que todos os governadoriáveis, presidenciáveis, têm que ter uma atenção exclusiva e também tomar cuidado com o que fala, né? Porque se houver uma revolta dessa parte maior do eleitorado e aplicar de fato aí na urna, esses candidatos que falam aí pelas tabelas da mulher, vou te contar um negócio, viu? Os comentários, muitas, né, como o Morgantini colocou aí, né, o comentário do João Amoedo, que se diz novo, né, é um partido que nasceu com esse título de novidade. Essa pretensão. Essa pretensão de ser novo, né? Na verdade, você vai ver o discurso do candidato,
né? E ele continua sendo um discurso retrógrado, né? Ultrapassado. Bom, isso aí. Outra notícia do G1, achei interessante aqui, um questionamento com relação às vagas para a Câmara dos Deputados. A disputa por vagas na Câmara é mais acirrada no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mais de 1.000 candidatos buscarão o voto do eleitor em cada um desses estados. Então, o Rio de Janeiro, aliás, o estado de São Paulo é o que tem mais deputados, né? A Câmara Federal, ela tem o número de deputados baseado no número de eleitores, de população, na verdade. Isso. Né? E o estado de São Paulo tem 70 deputados na bancada, né, na Câmara Federal. O estado de Goiás, né, que é o nosso chão, tem 17. Brasília tem 8. Né? Brasília, eu não sei se mais alguma unidade da federação tem 8, mas Brasília é o que tem o menor número, são 8 representantes na Câmara Federal. Em São Paulo, são 1.651 candidatos concorrendo a 70 vagas, o que significa 23,9 por vaga. Ou seja, é um vestibular pesado, né? Em São Paulo, são 23,6 por vaga. No Rio de Janeiro, são 23,9. No Rio, um pouquinho mais apertado. Quer ver? No Rio de Janeiro, tem 1.100 candidatos para 46 vagas. É o terceiro estado com mais cadeiras na casa, atrás de São Paulo, que tem 70, Minas Gerais tem 53. E então aqui tem todo, por estado, né? Goiás tem 17 vagas e tem, se eu não me engano, 270, deixa eu achar aqui, 217 candidatos para 17 vagas, o que dá 12,8% de candidatos por vaga. Você falou aí dos estados aí que tem o mínimo de deputados, tem uma lista aqui, que é o Acre, que o tem 8, Alagoas tem 8, o Amapá tem 8, Mato o Grosso do DF, Sul, né, o né? Distrito Federal tem 8, Mato Grosso do Sul tem 8, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins. Isso. Que são os estados com o mínimo de representantes aí, com 8 deputados. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 unidades da federação que tem 8 deputados, né? Esse é um questionamento que muitas vezes é feito, né? O estado de São Paulo, por exemplo, chega com 70 votos em qualquer decisão lá na Câmara Federal. Exatamente. Esse item aí, essa discussão tem que ser colocada quando houver uma reforma política severa no Brasil. Essa questão de representatividade. Há conversas aí ideias de alguns parlamentares aí, que inclusive estão fazendo campanha atualmente, de se reduzir 1/3 das vagas na Câmara dos Deputados e tirar um senador de cada estado da República lá no Congresso. É uma coisa que tem que ser discutida e tem que ver se tem vontade dessa próxima legislatura em se discutir essa questão da reforma política. A reforma política é um assunto que vai e volta, né? E que até hoje não se conseguiu fazer a contento, né? Mas está sempre. E quando a gente vê esses detalhes, a gente vê que realmente é necessário, né? Realmente é preciso haver uma discussão mais ampla. Questão que vai e volta, mas não pega nos pontos principais. Né? Isso. Digamos. Essa Acaba. Que é a grande discussão. A ideia acaba mantendo os privilégios, né? Acaba mantendo aquilo que é privilégio, principalmente dos maiores partidos e dos maiores estados. O G1 também fez um levantamento sobre deputado estadual e distrital, a relação dos candidatos por vaga. Em Goiás, nós temos 41 vagas para deputado estadual. A proporção aqui é 21,1. Deixa eu ver quantos candidatos. Tem 864 candidatos a deputado estadual. Né? Então, são 864 disputando 41 vagas, o que dá 21,1 por vaga. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver se São Paulo. Vamos curiar aqui. São Paulo, né, que é o maior, que é o estado maior, tem 2.110 candidatos para 94 vagas. Né? A Assembleia de São Paulo também é a maior, tem 22,4 candidatos por vaga. Então, são os dados aí do estado.
né? Para quem gosta desses dados, né, o G1 traz aí uma relação completa, bastante interessante. Bom, mais alguma coisa sobre isso? Não? Normal, né? Essa estatística. Bom, outro assunto que hoje estão em todos os sites, todos os jornais, é a questão da campanha da vacinação. A campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo, que está prevista para acabar no dia 31 de agosto, é uma preocupação brasileira. Por quê? Porque muitas crianças não foram aos postos e há todo um debate, uma insistência para que os pais levem crianças de 1 a 5 anos para se tornarem imunes dessas duas doenças. Eu fiz uma abordagem localizada aí dessa questão da vacinação aqui para Anápolis. Certo. A vacinação começou no dia 6 de agosto, né? Vai até o dia 31. Mas no último sábado houve o dia D, aquele dia especial, em que é dedicado à abertura dos postos no dia de sábado, em Posto Volante, que aconteceu aqui em Anápolis, na Praça Americana do Brasil. Na sexta-feira, antes do dia D, a cobertura estava em 24%, 25% para ambas as imunizações. O diretor de vigilância acreditava que com o dia D, a expectativa era alcançar 70% de cobertura. Mas, na verdade, o que se conseguiu alcançar foram 54% e 55% para ambas as imunizações. O interessante é que a vacinação segue até o dia 31, que é a próxima sexta-feira, e o diretor chama atenção para que os pais responsáveis levem as crianças de 1 entre 5 anos para que recebam a imunização, porque a culpa da volta das doenças é porque as pessoas pararam de se vacinar. Há 20 anos, há quase 20 anos, não tinha notícias de sarampo nem de pólio aqui no Brasil, e essas duas doenças voltaram com esses casos notificados aí em estados mais ao norte, ali em Roraima, no Amazonas. Por isso a importância, quando se dá a oportunidade de se vacinar, mas tem que se aliar ao interesse dos pais, porque a criança não vai se vacinar sozinha, né? Tem que ter esse impulso aí. A responsabilidade é dos pais, né? E os pais precisam estar atentos. Se não vacinou ainda, se não foi atrás, é preciso fazer isso o mais rápido possível. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa A Voz de Anápolis desta sexta-feira. Aqui na Mais FM, você fica bem informado. Os assuntos que são destaque em nossa cidade. A Voz de Anápolis. 87.9 Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com o Sítio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Todos os dias, alguém morre ao volante. Muitas vezes por estar alcoolizado ou ser vítima de alguém
alguém que bebeu e não teve o senso de não dirigir. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de milhares de pessoas que eventualmente passam em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem se encontrado. E o mais interessante é que essa decisão é só nossa. Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, pense e haja. Se dirigir, não beba. Uma campanha da Mais FM. Mais FM. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula. Você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Você pediu um evento diferente. E a Nobel atendeu. Catuaba da Raça apresenta Baile do Gigante. Com ele. Não vale metade do seu no canto da boca. Léo Santana. Abastece que ela desce. Dia 24 de agosto, sexta, no Parque de Exposições de Anápolis. São 4 mega atrações em um só dia. Felipe Araújo. Ainda solta o seu, adivinha quem ainda não te esqueceu. Cléo de Bar. Meu amigo muito sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente... E ela, DJ Larissa. Uma noite para você dançar e curtir como nunca. Baile do Gigante. Vendas, Detroit, Visótica e Nobel. Informações 3098-7666. Mais FM, apoio cultural. Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. O que aconteceu durante a semana? As notícias mais importantes da cidade. Com análise criteriosa de nossos comentaristas e com a participação do ouvinte. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Voz de Anápolis desta sexta-feira, hoje, dia 24 de agosto de 2018. A gente traz para você as principais informações do dia e você pode também participar conosco através do nosso WhatsApp 995294013 e, é claro, na transmissão ao vivo pelo Facebook, né? A gente agradece aqui o pessoal que está conosco, a Maria Santos, desde o começo do programa, já conectada, o meu amigo César Donizete Pereira, acompanhando o programa, um abraço para o Cezão, o Manuel Alves da Silva, como também lá no Parque Brasília, acompanhando, a Kênia Cristina Mário, também conectada, a Helena Marques, a Maristela Rodrigues, a Adriana Pereira desejando um bom dia para a doutora Edmar Silva, Morgantini, Paulo Belém. Ótima sexta-feira a todos. Um abraço para a Adriana, sempre conectada aí também. É isso aí, você pode participar deixando a sua mensagem, o seu recadinho. O Luciano Toledo, o Morgantini, está dizendo o seguinte, aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu sair aqui um negocinho aqui. Bom, pede para o Morgantini comentar a entrevista do Paulo Guedes na Globo News. Você teve a oportunidade de ver essa entrevista? Não, tive chance de ver trechos. Mas o Paulo Guedes é candidato a quê? Ele é o ministro da Fazenda do Bolsonaro. Olha onde os eleitores do Bolsonaro estão chegando. Olha a entrevista do candidato a ministro. Porque o presidente não fala, né? E todas as entrevistas que o Bolsonaro é questionado sobre questões econômicas, eu quero me preocupar, tem o Paulo Guedes lá, de jeito. Bom, o Paulo Guedes, ele é um estudioso, né? Um mestre, doutor em economia, enfim, é alguém muitíssimo preparado e com um pensamento liberal. Ele se alinha muito, por exemplo, ao pensamento econômico do Henrique Meirelles, ao pensamento econômico do João Amoedo, né? É aquela ideia de que o mercado, a ideia majoritária para a macroeconomia é que o mercado se autorregula.
Essa é uma ideia que tem vigência em vários pensamentos aí, e é o que alinha o pensamento econômico inexistente no candidato Jair Bolsonaro, porque ele mesmo fala, não sou economista, não sei, meus assessores é que vão resolver, é o que aproxima ele a essa ideia. Acho que nem o próprio Geraldo Alckmin, né, tem um pensamento tão liberal quanto esses grupos que eu citei, nessa ideia de que a economia deve correr solta pelos seus próprios agentes protagonistas. Qual que é o problema nisso? Eu já citei esse exemplo aqui. É que se você faz um processo econômico liderado, comandado pelos seus protagonistas, você esquece o elo mais fraco. Então, você acaba submetendo a população, muitas vezes, o Luciano mesmo, por exemplo, que é um entusiasta do Bolsonaro, quando ele vai fazer um empréstimo, ele vai se submeter ao Banco Santander, ao Bradesco, ao Itaú. Ele não vai ter uma linha de crédito na capacidade. A não sei que eu tenha uma ideia errada e que o Bolsonaro e que o eleitor do Bolsonaro, Luciano, seja um milionário, bilionário, e que esteja na condição de emprestar dinheiro e não de pegar emprestado. Então, não sei que parte ele está mais próximo. Mas em estando aqui na superfície que nós estamos, no mesmo nível, nós estamos mais próximos de pegar dinheiro. E aí, como é que eu vou fazer? Eu não tenho uma linha popular, não tenho um acesso facilitado. Como é que se resolve isso? Não, não tem jeito não, você vai ter que morrer lá no Santander, no Itaú. Bom, o Paulo Guedes, entre os diversos outros pensamentos, pensa sobre isso. Uma das coisas curiosas, inclusive foi destacado pelo Bernardo Melo Franco, é que ele citou várias vezes o BNDES, falando o nome BNDE. BNDE. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. O nome o BNDES. O social ele não citou. Fora, né? Ele não citou. A mudança foi muito recente, deve ser por isso. Tem 36 anos só. Ele não deve se conformar até hoje, que há 36 anos ele virou um banco responsável pelo desenvolvimento social também. Mas isso é classe dessa turma. Olha, em última análise, políticos têm que se cercar desse pessoal que tem pensamentos técnicos aprofundadíssimos. A grande missão do político, e o grande problema do Jair Bolsonaro, é porque o político tem que saber a hora de falar, é daí para trás, freia. Porque tem que mexer com... Não, é daí para trás. Não, porque tem que... Não vai fazer. Porque senão você vai sacrificar a população, senão você vai arrebentar com tudo. Se o cara não entende nada, eu não tenho autoridade. Se eu não entendo nada, eu não tenho autoridade para chegar para um assessor meu e falar, não vai fazer. Mas não sei se é certo ou se é errado. Eu vou ser convencido por qualquer um que me fala bonito. Então essa é a questão quando você fala do Bolsonaro. Eu não sei. Ué, você não sabe, então por isso você não tá. Você não tem que estar lá, meu filho. Não tem que estar nesse... Por isso não está apto. Por isso você não está apto. Entendeu? Agora, é fundamental. Quem são os melhores na equipe econômica, né? Para montar. Vamos montar papo. Quem são os melhores no social? Quem são os melhores aí para ter um projeto de saúde? Aí chama um cara que gosta da saúde pública cubana com outro que tem o exemplo da saúde americana, que é 100% privatizada. E bota os dois aí para discutir e fala, chega a uma conclusão. Agora, você tem que ter a sua capacidade intelectual, crítica. Se você não tem o mínimo preparo, dá nisso aí. É porque, na verdade, assim, há sempre um conflito entre o que é político e o que é técnico, né? A gente pode pegar um exemplo concreto aqui da cidade, né? A cidade de Anápolis tem o secretário de Fazenda, que é um técnico, né? E se a gente for fazer uma retrospectiva aí, a gente vai ver que várias iniciativas da Prefeitura de Anápolis, nesses 2 anos, têm sido, vamos dizer assim, tem batido de frente com a população, por quê? Porque tem só o viés técnico. Né? Não, tecnicamente, o gerente de banco, ele quer cobrar, ele quer o juro, ele quer pagar, ele quer a multa, né? Quer o lucro, né? Então a gente viu, por exemplo, aí o Anápolis sofrendo com a questão da limpeza dos lotes, porque aí tem que cobrar, né, ferro e fogo, a cobrança do IPTU, né? A semana passada a gente mencionou aqui, a Secretaria da Fazenda está encaminhando para os cartórios de protesto todos os devedores de IPTU de 2017. Ou seja, tecnicamente está correto. Aí. O cara está devendo, tem que ir para o pau mesmo. Agora, politicamente, é correto isso? Né? Isso vai resultar em quê? Isso vai resultar em mais... o cidadão ele vai fazer esse pagamento por causa da pressão, ou ele vai ficar puto com o mandatário, né? E numa próxima eleição, inclusive, vai dar uma quinta nele. Então, a famosa carta branca, né? Que os políticos dão aos seus
ao seu primeiro escalão. Nesse caso específico aí do Jair Bolsonaro, vou te dar uma carta branca. Vou te dar uma carta branca e você pode Paulo fazer o que Guedes, você, pode fazer o que você quiser. Quer dizer, vai ferrar o cidadão, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ah. Uma coisa para vocês e para o nosso amigo Luciano, que nos acompanha. Significa o pensamento do Paulo Guedes, essa crítica nossa aqui, o pensamento do Paulo Guedes está errado? Pô, o cara estudou em não sei aonde. Não, eu estou fora do Brasil, é um monstro, né? Um cara era daqueles que é muitíssimo preparado, não é um Zé Mané. Então ele está errado. Quem está certo é o Lula, quem está certo é o PT, quem está certo é o Morgantini, quem está certo... Não, deixa eu contextualizar para você entender bem. A ideia do Paulo Guedes, do Meirelles, tantos outros, ela é quase que perfeita para realidades que estão muito longe da nossa. Se você aplicar, por exemplo, na Suécia, que não é assim, mas se aplicar lá, se você aplicar nos Estados Unidos, sim. Se você aplicar no Canadá, sim. Por quê? Porque eles estão num grau de desenvolvimento social muitíssimo mais elevado do que o nosso. Então, quando você fala o mercado regula porque já há uma compreensão ali em que não cabe o capitalismo selvagem, que não cabe o cara botar juros no cartão de 16.000% ao ano. Já estão num nível em que não há abismo social. Lá há trabalhadores morando em casas em bairros populares, mas não há gente passando fome na rua. Não há gente que trabalha para comer. Nós aqui temos, quando temos sorte no Brasil, nós trabalhamos para comer. Consegui trabalhar, recebi, garantia aqui que esse mês tem a cesta básica, vou conseguir comprar um frango, uma carne. Nós temos isso ainda. Pagar luz, a água. Vai ter luz, vai ter gás, porque eu vou conseguir pagar. Se perde o emprego, o cara fala assim, mês que vem não tem gás, se eu não me virar amanhã. Entende? Então, a questão não é uma questão de certo ou errado, é questão de o que se adequa ou não. Vou dar um exemplo. Eu tive a chance de ler, tive uma experiência terrível, e falo terrível porque a leitura é muito difícil, mas de ler um livro do professor doutor Fernando Henrique Cardoso, de um estudo que ele fez nos anos 70 chamado As Ideias e o Seu Lugar. Ele faz uma análise em relação aos países da América Latina e a implantação de programas econômicos e sociais dos vários países um para o outro. Por exemplo, uma coisa que deu certo lá no Equador, vamos aplicar na Nicarágua. Pega certinho o que aconteceu lá, o modelo, e aplica. Por que chama As Ideias e Seu Lugar? Porque ele percebe que esse modelo, quando é aplicado assim, fechado, como uma fórmula física, matemática, ele não dá certo. Por quê? Porque cada país tem a sua realidade. Parece muito óbvio isso, né, falar isso. Mas na época não parecia, e até hoje parece que não é tão óbvio. Tanto é que tem gente que imagina que os exemplos europeus, dos países que usam o capitalismo com mais afinco, você vê, eu nem cito aqui a Grã-Bretanha, por exemplo, que é um país que tem um viés trabalhista muito forte. A França, muito menos. Né? Mas alguns países, principalmente os Estados Unidos, pegam esse modelo e falam, não, se deu certo lá, nós vamos virar os Estados Unidos. Não, querido, você não vai virar os Estados Unidos porque fez isso, não. Porque até eles chegarem nesse modelo, eles passaram por outros inclusivos, por outros, por guerras, né? Teve que morrer gente. Então, assim, você quer passar por esse exemplo, você tem que fazer tudo que ele vem fazendo ao longo da história. Caminho, né? Tem que fazer o caminho. Então, você topa? Então, essa é a questão. É preciso que a gente entenda que aquilo que eu falei ontem aqui, sobre o espelho, nós precisamos ter o espelho da consciência, nós precisamos olhar no espelho e ver quem nós enxergamos. O que o Brasil é? O Brasil está mais perto de ser os Estados Unidos ou está mais perto de ser a Nicarágua, Botsuana? No lado social, nós temos abismos que nos ligam a esses dois aí. Isso quer governar para quem? Para aqueles que estão lá mais perto do topo da pirâmide? Vou começar dizendo, você não está incluso nele. A esmagadora maioria do eleitor do Bolsonaro, por exemplo, não está. Veja, o Amoedo, sim. Esse 1% do Amoedo aí, ele deve ter uns 90% desse 1%, que é o povo que interessa a ele. Por isso que é tão pouco. Meirelles tem 3%. A mesma coisa. Agora, você defender modelos que beneficiam o grande mercado, grandes empresários, grandes industriais, sendo que você vai se tornar vítima disso? Grandes latifundiários. Latifundiários, bem lembrado. Muito bem. E aí, Paulo? Eu acredito que essa questão
das diferenças sociais que o Brasil enfrenta, pela proporção continental que o país tem, ser remetido a essas questões de exemplos aí internacionais, isso, como a gente falou, não se aplica aqui e nunca se aplicará. O Brasil tem que ter uma forma independente de pensar nos seus problemas sociais, e que é isso que vinha sendo feito nos governos dos presidentes que antecederam o Michel Temer, e que é a grande discussão que está sendo feita hoje. Qual que vai ser o modelo que vai ser aplicado por quem ganhar a eleição? Vai ser a manutenção da justiça social ou a abertura desses interesses econômicos aí que preocupa tanto quem menos tem no Brasil, né? Digamos. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa A Voz de Anápolis. Aqui você fica bem informado. A Voz de Anápolis. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio, e o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Mais FM, Anápolis, a imbatível. Abraço Brasil, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, agradece ao Senado Federal pela aprovação do PLS 513/2017, que aumenta a potência das rádios comunitárias, com 2 canais de operação por município. Agora o projeto PL 10.637/2018 está tramitando na Câmara dos Deputados Federais, e as rádios comunitárias solicitam o apoio dos deputados federais para a aprovação final deste importante avanço para a democratização da comunicação no país. Afinal, nas rádios comunitárias que todos os deputados são recebidos para mostrar os seus trabalhos às comunidades em todo o Brasil. As rádios comunitárias do Brasil acreditam no compromisso que os deputados federais têm com a democratização da comunicação. Abraço, Brasil! Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite, e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Você pediu um evento diferente. E a Nobel atendeu. Catuaba da Raça apresenta Baile do Gigante. Com ele. Desejos de rua, não vale metade do seu no canto da boca. Léo Santana. Abastece que ela desce. Dia 24 de agosto, sexta, no Parque de Exposições de Anápolis. São 4 mega atrações em um só dia. Felipe Araújo. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu. Cléo de Bar. Eu não ligo muito sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente... E ela, DJ Larissa. Uma noite para você dançar e curtir como nunca. Baile do Gigante. Vendas, Detroit, Visótica e Nobel. Informações 3098-7666. Mais FM, apoio cultural.
Estamos de volta com mais informações para você. A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Estamos de volta para mais um bloco do programa Voz de Anápolis. Hoje, sexta-feira, dia 24 de agosto de 2018, trazendo para você as principais informações do dia, os comentários da política, os comentários do judiciário, os comentários do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis. Eu quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, tem muita gente conectada aqui. Um abraço para Maria Santos, para o Luciano Toledo, para o César Donizete Pereira, para Manuel Alves, Kênia Cristina, Mário, a Helena Marques, a Maristela Rodrigues, né, a professora Maristela, doutora Maristela Rodrigues, advogada, pré-candidata não, agora é candidata, né, a deputada estadual pelo PRB, se eu não me engano, a Adriana Pereira com a gente, né, desejando um bom dia a todos, a Kellen Cunha aqui do lado também conectada, a Lucimar Batista Mendes, desejando um bom dia, um ótimo final de semana para todos. O Mário Sérgio Moreira, desejando um bom dia também. O Mário Sérgio nos ouve lá nos Estados Unidos. Um abraço para o Mário Sérgio, para toda a família lá na América do Norte. O Leandro Reis também conosco, diz bom dia, doutor Dimar, bom dia, Morgantini, Paulo e a todos os ouvintes. A Letícia Silva do Nascimento, também conectada, desejando um bom final de semana a todos. É isso aí. Aqui tá rolando um café da manhã, na mais. Bom dia, sexta-feira. Esse é o comentário aqui da Letícia, acho que é da Letícia, né? Que tá rolando um café da manhã aqui. Nosso café da manhã faz muito sucesso. O dia que não tem pão de queijo, a gente reclama, mas nosso ouvinte reclama. Também reclama, ele quer a gente bem feliz. Bem, né? Então tem um cafezinho aqui daquela com pão de queijo. Na TV, se vocês pudessem sentir o cheiro desse queijo, onde você está. Degustaram comida líquida. É isso aí, né? Um abraço, então, para todos os nossos internautas que acompanham pelo Facebook a nossa transmissão ao vivo. Você pode participar também pelo WhatsApp, né? Daqui a pouquinho eu vou checar aqui quem mandou a sua mensagem pelo WhatsApp para a gente registrar também a participação. Bom, quero abraçar também a Ludmila Rodrigues, que também ouve, compartilha, né, acompanha o nosso programa todos os dias. Um abraço para a Mirna só ouve o programa, sabe que hora, Paulo? Na hora do almoço, ela ouve a nossa transmissão, o nosso podcast, que é enviado pelo WhatsApp. Legal. E se não mandar, ela briga. Com certeza o almoço sai muito mais gostoso. Não fica indigesto, né? Muito bem, um abraço para a Mirna, então, está sempre conectada, sempre ligada, acompanhando aí na nossa transmissão pelo podcast no WhatsApp. É isso aí, muitas maneiras de ouvir a Mais FM e acompanhar o nosso programa. Mas vamos aqui à nossa pauta do dia. O UOL, né, o portal UOL, traz aqui uma matéria que eu destaquei aqui, o Morgantini Paulo, sobre o pagamento de milhões aos chamados auxílios a juízes e ministros. O Brasil paga 104,6 milhões por mês em auxílios a juízes e ministros, né? Aquela velha discussão dos chamados auxílios, né? Auxílio moradia para quem tem mansão, né? Auxílio terno para quem já tem terno, auxílio livro para quem já tem uma biblioteca. Tá. Então, isso sem contar o que acontece nos estados, né? Isso é o que a União paga, né? Isso. Se for somar aí o que os estados pagam localmente aí, deve triplicar essa conta aí. Na verdade, o UOL também fez esse levantamento. No Brasil, 1,225 bilhões são pagos em auxílios aos juízes e ministros, né? Então, isso anual? Isso é anual, né? Em um ano, o Brasil paga 1,25 bilhão em auxílios a juízes e ministros, né? Então, aquela velha discussão sobre os privilégios, né, dessas classes. O Bolsonaro, o Morgantini, né, já que nós falamos do Bolsonaro no bloco anterior, o Bolsonaro, segundo o UOL, ele promete reduzir as cotas para universidades e concursos, né? O UOL fez uma reportagem falando da viabilidade disso, se é possível, porque os candidatos, muitas vezes, eles fazem promessas sem verificar se é viável fazer isso, né? E
o Bolsonaro promete reduzir cotas para universidades e concursos. Reduzir cotas? Que cotas sociais, raciais, isso? As cotas de participação, por exemplo, dos negros nas universidades, né? Então, o UOL fez aqui uma matéria que diz o seguinte: essa reportagem faz parte da série UOL Confere Promessas de Campanhas, que vai verificar promessas feitas pelos presidenciáveis para checar a sua viabilidade. A cada semana serão descritas e avaliadas uma promessa de cada um dos 5 presidenciáveis mais bem colocados na mais recente pesquisa da Folha. Aí E de bom, o que ele vai fazer? Ele está anunciando que ele vai fazer de ruim. E de bom, o que ele vai fazer? Boa pergunta, né? Aí o UOL faz um levantamento aqui, diz o seguinte, que as cotas para ingresso nas universidades federais, instituições federais de ensino técnico de nível médio, são definidas pela Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012. A lei determina que 50% das vagas de cada seleção sejam reservadas para estudantes que tenham cursado integralmente ensino médio ou fundamental em escolas públicas. Aí faz um levantamento da lei, né, e diz como o candidato vai cumprir a promessa. A reportagem procurava várias vezes, por meio de telefonemas, e-mails, mensagens via WhatsApp, a campanha de Bolsonaro, mas não recebeu informações de como o candidato pretende executar essa proposta de campanha, né? Na verdade, o que o UOL levanta aqui é o seguinte, que essa promessa ela é difícil de ser cumprida. Por quê? Porque ele não pode mudar isso por decreto, não pode mudar por medida provisória. A única maneira tem que ser colocado no plenário, né? Isso, a única maneira de mudar isso seria propor uma alteração à lei, né? Essa lei, deixa eu ver aqui o número dela, perdi o papelinho. 12.711, de 29 de agosto de 2012, ou seja, ele teria que fazer uma proposta de alteração da lei, encaminhar para o Congresso, e aí teria que ser votado por mais de 50% da Câmara e mais de 50% do Senado, para depois ele Ou poder... seja, não vai conseguir. Não vai conseguir. Ele não está conseguindo explicar o como fazer. Porque ele pode ser contra essas cotas, achar que ele quiser, enfim, não vou estar nesse mérito. Mas ele vai ter que convencer deputados e senadores de que devem ser contra também. Aí você imagina deputados e senadores se tem o mesmo pensamento do Jair Bolsonaro em relação a isso. Então, quem cai nessa conversa é quem não sabe do que está falando. Quem cai na conversa do Bolsonaro de bate-palma aí, você bate palma para maluco. Fala, não, bom demais. Você sabe como é que funciona o sistema? Você sabe como é que funciona? Ele não está sendo candidato a imperador do Brasil, não. Ele vai ser presidente, vai ter que passar pelo legislativo. Então, assim, o cara acha que esse cara vai resolver tudo que eu quero, que eu acho lindo cortar vaga de preto, eu acho lindo cortar vaga de pobre, eu acho lindo falar mal de índio, vamos lá! Não, tem gente decente lá, que com um pensamento diferente desse aí, e que não vai deixar passar uma coisa dessa. Então isso aí é poesia macabra, para quem acha que isso adianta alguma coisa. E isso, com certeza, essas intenções e ideias agradam uma parcela da população que pensa assim como ele, né? Só está falando isso porque existem pessoas existem pessoas que batem palma para esse tipo de proposta, né? Agora, o que é interessante desse detalhe, nesse levantamento, né, que o UOL faz, é a questão seguinte: o candidato, né, e os candidatos falam aquilo que o eleitor quer ouvir, né? Ou seja, a avaliação é feita, tem pesquisas, vai dizer assim, não, o que o eleitor está preocupando o eleitor? Não, está preocupando a questão da saúde, está preocupando, né, a questão da segurança. Então, os candidatos, eles fazem um discurso de acordo com a informação que ele tem, que o eleitor quer ouvir, né? E agora, o que precisa saber é justamente isso. O que o candidato está falando é factível, né? É possível fazer? É possível, por exemplo, o Ciro Gomes, por exemplo, fez uma proposta no último debate, se eu não me engano, da Rede TV, aliás, acho que ele fez todos os debates que ele foi, que é de perdoar a dívida dos 60 milhões de brasileiros que estão endividados, estão com o nome no SPC, né? A pergunta que tem que se fazer é factível isso, né? É possível fazer? Vai fazer como? Quais são as alternativas para isso, né? Então, assim, eu acho que qualquer proposta que é feita, a gente precisa ser levada em conta o como fazer, né? Se isso der se é possível. 60 milhões de votos... Já está eleito.
Se der voto... Perfeito, né? Não, é claro que dá voto, né? Acaba atingindo um certo... Acaba atingindo um grupo de pessoas, né? Agora, é preciso saber o seguinte, porque acontece muito, né? Se eu for eleito, eu vou privatizar, eu vou municipalizar a água da cidade de Anápolis e vou resolver o problema. É uma proposta Boa, né? bonita, boa e que muita gente embarcou nela, né? Agora, é factível? É possível? Né? O que aconteceu de fato A nos gente está últimos vendo aí 2 anos? acontecendo de fato, né? Uma lei aprovada na Câmara Municipal, por maioria que compõe a base do prefeito Roberto Naves, de alongar o contrato para a empresa Para, permanecer né, na mais cidade. 30 anos, ou seja, se tiver que municipalizar, vai ser daqui a 30 anos, né? Porque vai ser feito um novo contrato e pelos próximos 30 anos a cidade vai ficar amarrada a Saneago. Então, a questão, o eleitor tem que perguntar, é factível isso? Por exemplo, um detalhe, Morgantini, achei que com relação a Anápolis, né? Eu me lembro, na época da eleição, alguns servidores municipais estavam dizendo o seguinte, não, nós vamos votar no candidato X porque ele vai criar a guarda municipal e vai aproveitar os trabalhadores já da prefeitura para fazer a guarda municipal, né? E eu me lembro que alguém me perguntou isso, eu disse, olha, isso não é possível, né? Pode criar a guarda municipal? Pode criar a guarda municipal. Agora, se criar a guarda municipal, vai ter que fazer um concurso público específico para a guarda municipal, né? Mas muitos servidores acreditaram nessa ideia de que eles poderiam se tornar, vamos dizer, membros dessa guarda municipal e, é claro, ter um salário maior. Abraçaram a ideia. Abraçaram a ideia e acreditaram. E agora? Vai cobrar como, né? É possível fazer? Ou seja, é uma proposta impossível de ser cumprida, né? Mas que no momento eleitoral ela foi usada para angariar votos. Tem coisas que, se quiser, você pode mudar, né? Você pode mexer na lei, mas veja, o que nós estamos falando aqui não é do princípio político, do princípio jurídico das situações. É do princípio da razoabilidade. Quer dizer, o que é razoável? Por exemplo, estamos dando esse exemplo aí de utilizar guardas municipais, vigias para a guarda municipal. É possível? Não, tem dentro da lei que não. Agora vamos mexer na lei do município, vamos fazer o debate, vamos tentar vamos criar um mecanismo. E aí você acaba conquistando apoio legislativo, apoio popular, para fazer essas mudanças, até a simpatia do judiciário, porque é algo em prol das pessoas, em prol da criação da guarda municipal, em prol do aproveitamento, do melhoramento dos servidores que atuam como vigia. Essa é uma situação. A outra, você falou assim, olha, eu vou cortar benefícios das pessoas, eu vou convencer o Congresso Nacional Brasileiro a cortar o benefício das pessoas. E aí, os deputados e senadores da Bahia, o estado mais negro do Brasil, né, percentualmente falando, eles vão votar a meu favor, depois vão voltar lá para suas cidades de origem e explicar, né? Dos eleitorais, explicar, não, eu tirei benefício da cota racial, porque o presidente me explicou, falou que é muito bom, que vai ser bom para vocês aí não ter faculdade por raça, porque não tem corrigível histórica nenhuma. Alguém vai... Quer dizer, onde é que está o princípio da razoabilidade? O que ficou razoável nisso? Claro, né? Muito bem. E outra coisa também, essa balela de guarda municipal, precisa se diga, né? Sequer essa do papel, né? Uma conversinha fiada, até agora, uma conversinha mole, né? Na verdade, a guarda municipal é o que acontece aí há não sei quantos anos, que é o banco de horas. É a permanência do banco de horas no município. O diferencial é que vai ter uns veículos locados aí para a polícia andar. Aliás, os veículos que, né, como é que chama tinha um nome pomposo, bonito? Força Tática. Outra conversinha, né? O que aconteceu? Veio aí? Cadê? É a permanência do banco de horas com... Não, o prefeito da Belém falou que ia fazer. Ó, estou trazendo aqui uma parceria do governo do estado, vou trazer não sei quantos homens e carros aqui para fazer o giro. Tá, e vai comprar arma? Não vai comprar arma. Por que os caras vão estar fortemente armados? Não vai comprar uma arma? Você está achando o quê? Que vão tirar a arma lá de Goiânia, do entorno, para trazer para Anápolis? Sabe o que você pediu? Olha, nós precisamos romper. Nós já rompemos, né? Porque volta e meia aparece um outro aventureiro com essas conversas. Mas nós precisamos romper essa coisa de achar que o eleitor, que o cidadão, que é na polícia especialmente, cai em história da carochinha.
caiu porque deu uma chance para o tal do novo. Mas agora, vendo o que está acontecendo, você acha que alguém está caindo na conversa do discurso de, olha, agora só não vem não, mas vem coisa muito melhor, que é carro da polícia. Ah, é? Quantos carros? Não estou vendo. Tem arma? Não tem. Como é que vai vir? Não, estou fazendo banco de horas. Ué, então é a mesma coisa. Na Câmara Municipal, os vereadores da base, aliás, o líder do prefeito, nosso amigo Jackson Charles, está quase à beira do constrangimento total em falar o projeto está vindo. Está vindo. Deve estar vindo de Estocolmo. Deve estar vindo de Oslo, Noruega, porque é um negócio muito moderno, e está vindo numa jangada, da atravessar o Atlântico, porque está vindo desde o dia 2 de janeiro de 2016, de 2017. E nada. A maior vantagem, a melhor agenda política que a gestão municipal de Anápolis está tendo são as eleições estaduais e presidenciais. Porque é um momento que ninguém está olhando e falando sobre, pensando sobre a gestão municipal. Está tendo uma trégua. Porque não há uma agenda positiva a ser apresentada. Quer dizer, não há uma obra a ser inaugurada, não há um projeto a ser desenvolvido, não há uma inovação, não há sequer uma promessa de campanha para dizer, eu prometi e cumpri aqui, porque eu tenho palavra, porque eu falei que ia fazer. Você pegar os pilares, os principais pilares da campanha, municipalização da água, guarda municipal, tudo já foi. A conversa é no outro lado, inclusive. Não tem como fazer guarda municipal, não tem como sair. A água já foi o contrário. Empurraram a Saneago aqui 30 anos, mais 30 anos, como se precisasse, o contrato só vence em 2023. Então, assim, tem o que apresentar? O cara vai falar, olha, vamos fazer aqui, vamos arrumar uns carros aqui. Vai arrumar onde? Como? Vai fazer como? Explica. Deve vir junto com a verba do feirão do não me fala desse negócio. Você passou lá hoje? Passei lá. Hoje, não, porque ontem eu sei que não tinha. Não. Então, até ontem, não tem feirão no Parque de Lourdes, não tem feirão na Alexandrina. Hoje pode ser que tenha erguido lá, a gente não viu. Mas até ontem, tem quase 2 anos que está lá e não deu conta de erguer um feirão. Não deu conta de fazer um feirão. Não deu conta de terminar uma escola. Não dou conta de fazer um posto de saúde tropical, não é, o Paulo? Não deu conta de fazer um posto de saúde tropical. Tchau, tropical? Não, tem Leblon também. Leblon também. Vila Norte. Vila Norte. Não deu conta de terminar uma obra. Terminar. A palavra o verbo é terminar. Não é começaram. É pegar nós estava andando, falar, agora vou pegar aqui, vou terminar e vou inaugurar aqui, bacana. Não deu conta. Então, como é que fica? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. 87.9 6 210 Canal 200 Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais.
Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba! E tem mais poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Seu Edson, tudo bem? Entre, fique à vontade. O senhor aceita uma água parada? É um absurdo, mas tem gente recebendo muito bem o mosquito da dengue em casa. Dengue mata. O caso pode ficar sério se a gente não cuidar. Chame os vizinhos e acabe com a água parada em vasos, calhas, pneus, jardins e quintais. Uma campanha Mais FM. Estude Teologia no Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Informações pelo e-mail saulonascimento@uol.com.br. Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Coordenação geral, Pastor Saulo Batista do Nascimento. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Tá bom demais. Tá bom demais. Mais FM. A informação com credibilidade. Aqui na Mais, você ouve a voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para dar continuidade ao programa Voz de Anápolis, desta sexta-feira, hoje 24 de agosto de 2018, abraçando o pessoal da Farmácia Arco Verde, aqui na Avenida Arco Verde, onde você tem um medicamento que você precisa por um preço baixinho demais. É isso aí, a Farmácia Arco Verde, né, está lá preparada para receber você, né, e fornecer o medicamento que você precisa. Bom, a gente volta aqui à nossa pauta do dia. Antes disso, eu quero ver aqui, deixa eu ver quem é que está conosco na nossa transmissão pelo Facebook, né? O pessoal deixando aqui os seus comentários, a sua participação. Então, nosso abraço a todos os nossos ouvintes acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Um abraço para o Mário Sérgio Moreira, lá nos Estados Unidos, o Leandro Reis aqui na cidade, a dona Sueli Narcisa desejando aqui um bom dia, né? Ela deseja aqui um bom dia para todos nós e ela diz bom dia, Antônio Govitch, né? O Antônio Govitch não está conosco, mas ela deixa um bom dia aqui. A Nina Evelyn também desejando um bom dia. Ela diz o seguinte: o novo está sem comando nenhum. Verdade. Segundo a Nina, o novo não tem comando. E a Sueli Narcisa diz que concorda com a Nina. É isso aí, né? Então, o pessoal aqui na nossa live fazendo o debate, né, com a gente e uns com os outros. Ótimo, né? Excelente. Debates paralelos aqui. É isso aí, obrigado a todos que acompanham o nosso programa, você que curte, você que compartilha. Você pode deixar aí também a sua pergunta, a sua manifestação, o seu questionamento sobre aquilo que está preocupando você, né? É aquela história do doutor, onde dói, né? Pode colocar aí para a gente
compartilhar com o nosso ouvinte. Bom, essa semana foi uma semana movimentada, né? As eleições, as campanhas eleitorais já estão na rua. O Anápolis recebeu essa semana vários candidatos ao governo, estiveram na cidade, né? E Belém conferiu aí a participação dos candidatos que estiveram na cidade, né, Paulo? Realmente, a quarta-feira passada, antes de ontem, foi um dia em que 3 candidatos majoritários a governo vieram aqui à cidade de Anápolis para fazer campanha política. A primeira agenda que eu acompanhei foi do senador Ronaldo Caiado. Ele fez uma caminhada iniciando ali pela Vila Jaiara, pela Avenida Fernando Costa, e também de lá se deslocou para a região central da cidade. Eu estive lá e peguei uma entrevista com o senador a respeito da campanha política, da importância de Anápolis, na campanha do senador Caiado. Vamos ouvir aí a sonora do Caiado? Isso, vamos ouvir então a participação do Paulo Roberto Belém, trazendo o Ronaldo Caiado, candidato ao governo do estado pelo DEM, né, pelo Democratas, que passou pela cidade essa semana. A nossa campanha tem sido uma campanha onde tem uma forte participação popular. É o sentimento da população, é o sentimento da mudança, é o final de um ciclo e hoje é o início de um outro ciclo. A mudança que Goiás deseja, da moralização, ou seja, a capacidade de nós fazermos com que o Estado possa retribuir ao cidadão o mínimo de condições de saúde, de dignidade, de educação, de oportunidade de emprego. É isso que o goiano hoje quer. E qual é o maior desafio hoje? Quero dizer aqui em Anápolis. O maior desafio é nós temos que desprivatizar o governo de Goiás. O governo de Goiás foi privatizado na mão do atual governador e do ex-governador. Eles se sentem donos do Estado. Nós vamos devolver Goiás aos goianos. Então nós vamos desprivatizar o Estado de Goiás. Esse é um primeiro momento. O segundo momento, nós vamos fazer com que o cidadão possa sentir, pelo menos, que aquilo que ele paga hoje em forma de imposto, ele tenha o retorno. E terceiro ponto, essa asfixia com que o governo, a todo momento, assalta o bolso do goiano. Hoje mesmo, vocês estão vendo o que mostra a irresponsabilidade de um governo. O que a mídia diz hoje? Está lá. O governo de Goiás está leiloando 1.900.000 metros exatamente na plataforma logística de Anápolis. Olha, é a irresponsabilidade completa de um projeto. Ele está querendo, na reta final, pegar 270 milhões de reais, entregar todo um projeto, todo aquele aeroporto de cargas, toda a plataforma logística de Anápolis na mão de alguns. Então, veja a gravidade desse fato, trazendo consequências sérias para que amanhã Anápolis não possa crescer e transformar aquilo que é o projeto para Anápolis. Eu que, com toda humildade, mas extremamente otimista e determinado, se Deus quiser, Anápolis vai fazer o seu primeiro governador do estado de Goiás. É o primeiro governador do estado de Goiás, anapolino, da gema, é Ronaldo Caiado. Esse é um orgulho enorme para todos nós e o povo sabe a honra que tem de poder levar o nome da nossa cidade em todos os quadrantes desse Brasil, em todo momento, em toda estrutura na defesa da nossa cidade, do nosso estado. Muito bem, então aí a participação do Paulo Roberto Belém trazendo o Ronaldo Caiado. O Caiado bate muito forte na questão de desprivatização do Estado. Será que ele vai desprivatizar a CELG, por exemplo? Tem como fazer isso? Não tem como, não. Mas ele defende mas isso. Mas tem uma coisa interessante, assim, veja, ele fala em desprivatizar quando, na verdade, o modelo de pensamento e de gestão pública do partido dele é justamente o contrário, né? É diminuir o Estado e privatizar muita coisa. E uma coisa que, de fato, por um outro lado, Goiás precisa, ele não nem sabia desse termo, mas precisa desprivatizar, porque a presença das empresas dentro do Estado é muito forte. Nem fala numa situação de crime, não.
A presidência vai dizer, terceirizou ali, o Detran é uma empresa que faz a vistoria. A saúde ali é uma empresa, OS, não, tá bom. É uma empresa que faz a gestão do CREDEC, é uma empresa que cuida da escola tal, é uma empresa que faz educação, faz saúde, é uma empresa que está cumprindo. Aqui em Anápolis, essa coisa interessante. Né? O Case. Case, né? Não, o que você está falando? É o centro de... não, é CASE. CASE, sim. Né? Foi privatizado, digamos, né? Não, passado para a iniciativa privada tomar conta, né? Seria isso também, né? Isso. Pois é, mas esse discurso aí não é do PT, não? Pois é, esse discurso esse é um discurso de centro-esquerda, né? Esse é um discurso de centro-esquerda. Porque o que preconiza? O Estado forte, o Estado né? regulando, sendo forte e podendo oferecer ele mesmo um serviço. Porque esperar que empresário vai oferecer serviço para as pessoas é ilusão, né? É a raposa tomando conta das galinhas, falando, durmam bem, queridas, tá aqui, acordem felizes, cantem para mim. Não, por isso que existe Estado, ouvinte. Porque o Estado é quem tem o poder de regular. Fala assim, você vai ganhar o seu dinheiro, bacana, beleza, mas você não vai ganhar dinheiro em cima da miséria alheia. Nós vamos aqui fornecer, esse é um modelo. Quando ele fala em trazer o Estado, trazer a mão do Estado, né, para o comando gestor público, ele está fazendo isso, né? Ele está assegurando que não vai haver uma especulação, que não vai haver uma política de empresários dentro do governo. Curiosa a fala do Ronaldo Caiado. Agora ele falou uma outra coisa aí que o Paulo até destacou. Tem um leilão, é isso aqui em Anápolis? Que tem um leilão programado para o dia 14 de setembro de uma parte da plataforma logística multimodal, que seriam 1.800.000 metros quadrados, da parte que ele diz que é a parte boa ali da plataforma, que é a cabeceira da pista ali, que aí as empresas têm mais interesse, e que isso, sendo privatizado nesse momento, aliás, vendido nesse momento de reta de final de governo, vem em detrimento ao projeto toda a plataforma, que pode inviabilizar totalmente, assim, a ocupação dela por completo. Esse foi o exemplo que ele deu. E chamou a atenção da imprensa, dos anapolinos, para essa questão desse leilão, considerado por ele para o dia 14 de setembro, por cerca de 290 milhões de reais, segundo ele. Nós falamos ontem, acho que foi ontem ou anteontem, sobre essa questão do leilão. O Jornal Popular publicou uma matéria falando do leilão da plataforma, né? Justamente. A plataforma até... Ele comentou justamente essa matéria de Popular. Isso, Popular publicou essa semana, nós comentamos aqui, né, a tal da plataforma multimodal, que ninguém sabe o que é, ninguém nunca viu, não sabe o que exatamente, né? Lembrando a música lá do carro, sabe se é de comer, se é de... Como é que é, né? Eu não sei, nunca vi, só ouço falar. Do negócio do caviar lá do... Na verdade, Zeca Pagodinho. Então, assim... A plataforma é a pista de pouso. Então, mas a plataforma que, né, que é essa... Agora que está vendendo, né, talvez a gente descubra o que é, né? Agora, interessante, né? Primeiro, essa ideia de privatizar tudo, colocar tudo na mão da iniciativa privada, que é uma visão, né, como foi dito aqui, a visão do PSDB, é uma visão do DEM, é uma visão da direita brasileira. Né? É a ideia de que tudo na mão do particular funciona e que na mão do governo não funciona. Né? Que na mão do governo vira cabide de emprego, vira isso, vira aquilo. Então, assim, o discurso do Caiado nesse sentido aí, por isso que eu disse, é o PT que está fazendo esse discurso, né? Porque se fosse a Cátia Maria falando isso, ou o Wesley lá do Garcia, né? Aí, beleza, agora Caiado surpreende, né? Fazendo esse discurso. Agora, é aquela pergunta, né? É um discurso para ser feito mesmo? É uma proposta para se cumprir? Ou é uma proposta para vencer as eleições e depois fica o dito pelo não dito e toca o barco? Né? Mais tarde, na mesma quarta-feira, quem esteve em Anápolis foi o MDBista Daniel Vilela, deputado federal, que concorre também aí ao cargo para quer ser governador de estado, governador de Goiás. Ele esteve presente na CIA e fez um discurso ali setorizado para a classe empresarial, mas também explanou lá a questão do seu plano de governo. Vamos ouvir o Daniel Vilela, o que tem para falar para os anapolinos aí? Isso aí, vamos ouvir então o Daniel Vilela, que é candidato pelo MDB.
À noite desta quarta-feira, na Associação Comercial e Industrial de Anápolis, o candidato a governador pelo MDB, Daniel Vilela, que é o deputado federal. E conosco ele conversa a partir de agora numa entrevista coletiva, falando, naturalmente, praticamente tudo aquilo que eu já disse aqui, né, quando foi sabatinado pelos empresários da nossa cidade. Tem 7 eixos de projeto, de propostas, deputado. Aliás, candidato a governador pelo MDB, Daniel Vilela. E essas propostas o senhor colocou aqui na CIA. Mais precisamente, nós queremos em relação à cidade de Anápolis. Prazer falar com o senhor nesse momento, aqui nessa entrevista coletiva. Bom, prazer é todo. Procuramos aqui apresentar o que nós pensamos e algumas das nossas propostas e ações à frente do governo do Estado, sendo escolhido pelos goianos e pelos anapolinos. Anápolis é uma cidade que é preciso ser reconhecida como o carro-chefe do desenvolvimento econômico do nosso Estado, uma cidade que tem as suas particularidades que o fazem ser uma das mais importantes cidades do interior do nosso país, uma cidade extremamente desenvolvida, de um povo preparado, qualificado, politizado, e por isso, e em razão disso, nós também apresentamos aqui algumas das nossas ideias relativas às particularidades da cidade de Anápolis. Um dos compromissos, nós apresentamos estamos apresentando aos goianos um plano de gestão que não é composto apenas por programas e por ações, e sim um novo conceito de gestão para o nosso Estado. Goiás precisa sair de uma política atrasada, ultrapassada, que é a vigente hoje, uma política eleitoreira, onde nas vésperas das eleições se promete de tudo, inclusive algo que é impossível de ser realizado, onde começam-se obras e que ao longo dos outros 4 anos se tornam obras inacabadas por todos os cantos, e aqui em Anápolis é exemplo disso, como as tantas e tantas promessas que já foram feitas, aliás, repetidas aqui na CIA, até mesmo nas perguntas de 4 em 4 anos, no sistema de água, do centro de convenções, do aeroporto de cargas e tantas outras. Então, um dos compromissos que nós assumimos é da realização de novos investimentos, única e exclusivamente após a conclusão dessas obras inacabadas e tão importantes para o desenvolvimento econômico da cidade de Anápolis e das oportunidades dos cidadãos anapolinos e dos goianos. Candidato, politicamente falando, o próprio presidente da CIA diz que tem um discurso que agrada e que agradou a maioria dos presentes aqui. Atualmente, você trava uma disputa com o segundo colocado, talvez, sendo até empate nas pesquisas eleitorais. Como que chegar ao segundo turno? A nossa meta é ganhar as eleições, porque nós temos a certeza que nós temos o melhor projeto para Goiás, que nós temos um projeto novo, ousado, moderno, verdadeiro, que pratica a nova e boa política. Não aquela política verborrágica, não uma política eleitoreira, não uma política que no momento eleitoral promete, mas não cumpre depois. Eu acho que os goianos estão cada vez mais bem informados, bem politizados, sabem da necessidade de se ter em Goiás uma nova mudança política. E quem representa isso somos nós. Os outros candidatos estão aí no poder há mais de 20 anos. O atual governador é vice durante 8 anos, participou de todas as decisões, foi escolhido vice pelo outro candidato, o senador Caiado, nunca é demais lembrar isso, que Zé Elton foi indicado vice de Marconi por Ronaldo Caiado, que esteve durante 16 anos ao lado desse governo, esteve ao lado de Marconi Perillo. Então, é importante a gente fazer essa colocação. Quem representa efetivamente uma nova mudança política em Goiás somos nós. Os demais candidatos representam a continuidade desse modelo que está ultrapassado e esgotado no nosso Estado. Muito bem, nós ouvimos aí então a participação aqui em Anápolis do candidato do MDB. Daniel Vilela falou aí nessa entrevista que não vai começar novos investimentos quando os que já estão iniciados forem finalizados. Ele fez referência muito forte lá à conclusão da pista do anel viário, da questão da plataforma, centro de convenções, ele citou também, mas foi entregue, mas não foi entregue, digamos assim, consolidado, com alguém que vai tomar conta. O centro de convenções é igual o espaço lá, o Oscar Niemeyer, né? Você já foi ao centro de convenções? Eu já passei lá na porta várias vezes. Você entrou lá depois de pronto? Na verdade, eu não vi o portão aberto nenhuma vez, porque eu sou assim, se o portão estiver aberto, eu entro. Tive um evento lá na sexta passada, né? E aquilo é monstruoso em questão de tamanho, cara, e questão que aquilo lá, se não tiver um cuidado,
acaba. Então a manutenção é o... São 3 espaços de exposição que dá um bairro de Anápolis chegando. E aqui está tomado por poeira. Tem alguém cuidando daquilo? Abandono, né? Já está abandonado. Porque não está terminado, na verdade. Tem uma parte dele terminada e tem uma grande parte dele que não tem ainda a parte de dentro lá, o interior feito. É isso. Agora, é o que eu estou falando. Qual é a melhor manutenção que você tem lá? Quando terminar, ter uma agenda ativa. Porque aí com a agenda ativa, alguém vai lá limpar sempre, vai estar arrumando sempre, vai estar... limpar antes do evento. Agora, depois, né? Agora, se for para usar de forma bissexta, né? Se for para usar aqui uma vez no semestre, aí é natural que você abandone. Muito bem. E ele também citei a questão de ele ser a mudança, de fato, aí, dentre os candidatos que estão colocados. Ele lembra que o Caiado foi quem indicou o Zé Eliton na chapa do Marconi para ser vice-governador, e assim ele ficou por 8 anos, e citou que o Caiado fez parte do núcleo político do Marconi durante 16 anos de governo, e que ele representa a mudança que Goiás está precisando aí, de fato. Essa parte não é uma questão de opinião ou discurso político, não. Né? O que ele trouxe são fatos. Isso aí ninguém pode apagar os fatos e transformar isso como político. O Zé Eliton só existe hoje como vice-governador, que chegou à condição de governador, como é hoje, por uma indicação direta de Ronaldo Caiado, em 2010, que o seu partido, o DEM, indicou um vice para Marconi Perillo. E Ronaldo Caiado apresentou José Eliton para a vice de Marconi. Então, isso é fato, né? Que o DEM, partido de Ronaldo Caiado, é integrante, sempre foi integrante do governo Marconi Perillo, também é fato. Né? Não precisamos aqui agora ir muito longe para descobrir isso. Né? Resta saber se para o eleitor, né, há essa informação como algo que cria uma união entre eles. Quer dizer, são a mesma pessoa, pensam parecido, né? Aí vem a parte política, ou seja, a parte da interpretação dele, candidato Daniel Vilela. Então, esses caras são iguais e pertencem a uma mesma turma. Eu sou diferente, eu sou uma novidade que está chegando, eu quero promover uma nova política e por aí vai. Então, essa é a questão. Mas eu acho que vai ser algo que ele vai difundir muito, debater muito quando tiver cara a cara com os candidatos e tiver oportunidade de falar Não isso. tenho dúvida, concordo. Os debates aí que vão ser televisionados, que tem maior audiência aí, e principalmente na reta final das eleições. Vai caber ao eleitor fazer essa captação. Será que, por conta disso, quer dizer que representam a mesma política? De fato ou não? Essa política é boa? A política é ruim? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, destacando também a participação da candidata Cátia Maria, do PT, e a participação de populares, também dando a sua opinião sobre o momento eleitoral que nós estamos vivendo. Você ouve aqui na Rádio Mais FM, a voz de Anápolis. Mais FM! Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E
era? É vírus mesmo! E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba! E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Nada mais, tá bom demais. Abraço Brasil, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, agradece ao Senado Federal pela aprovação do PLS 513/2017, que aumenta a potência das rádios comunitárias, com 2 canais de operação por município. Agora o projeto PL 10.637/2018 está tramitando na Câmara dos Deputados Federais e as rádios comunitárias solicitam o apoio dos deputados federais para a aprovação final deste importante avanço para a democratização da comunicação no país. Afinal, nas rádios comunitárias que todos os deputados são recebidos para mostrar os seus trabalhos às comunidades em todo o Brasil. As rádios comunitárias do Brasil acreditam no compromisso que os deputados federais têm com a democratização da comunicação. Abraço Brasil! Nova Gospel, Nova Gospel. Agora você tem uma nova opção de rádio na internet, onde você estiver, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você fica ligado na Rádio Nova, Web Rádio Nova Gospel, www.radionovafm.org. Nós anunciamos Jesus. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. O que aconteceu durante a semana? As notícias mais importantes da cidade. Com análise criteriosa de nossos comentaristas e com a participação do ouvinte. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Voz de Anápolis, desta sexta-feira, hoje 24 de agosto de 2018. Abraçando a todos que estão conosco, acompanhando em 87.9 aqui na região sul da cidade. Para você que nos acompanha no fmmais.com.br, para você que nos ouve às 11 da manhã na Web Rádio Nova Gospel e para você que nos acompanha nas nossas transmissões pelo Facebook e também na nossa transmissão pelo WhatsApp, né? Você que ouve através do nosso podcast, nosso muito obrigado. Bom, a gente está de volta. Nós destacamos aqui no bloco passado a participação dos candidatos ao governo que estiveram em Anápolis essa semana. E a candidata do Partido dos Trabalhadores, a Kátia Maria, ela também esteve em Anápolis. O Paulo Roberto foi conferir a participação dela aqui na cidade. Ela que, inclusive, tem agenda hoje à tarde aqui na cidade. Realmente. Na quarta-feira ela esteve aqui, em reunião com os apoiadores aí da campanha, os candidatos a deputado estadual, o vereador Antônio Gomide, deputado a professora Suzana Rubens Ottoni, federal, reuniu a turma lá do partido para impulsionar a estratégia da campanha eleitoral aqui em Anápolis, e eu dei um pulo lá e conversei com ela, e perguntei justamente qual que vai ser a participação de Anápolis na campanha, na candidatura aí da professora Kátia Maria, do PT. Muito bem, então vamos ouvir a professora Kátia Maria.
Kátia Maria, candidata do PT a governo de estado, cumpriu a agenda hoje em Anápolis. Qual que vai ser a importância de Anápolis na sua candidatura, na sua campanha e eleição? Olha, Anápolis é uma cidade extremamente relevante, não apenas no processo eleitoral. Muitos vão enxergar Anápolis só neste momento. Quero dizer que Anápolis precisa ser vista nos 4 anos de governo com política pública eficiente, atendendo a nossa população, para que ela possa continuar tendo um destaque no desenvolvimento econômico, mas também atender a população nas políticas públicas sociais. Então, nosso comprometimento em fazer uma gestão integrada com desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental, fazendo com que essa referência que Anápolis é na composição do PIB goiano, sendo referência na economia, possa ser revertida em benefícios na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, na área da cultura, na área do esporte, mas, sobretudo, gerando ainda mais emprego, ainda mais renda, que essa é a forma que a gente tem de dar dignidade ao nosso povo. Então, esse vai ser o nosso carro-chefe e é assim que nós queremos governar. Uma governadora parceira de primeira hora do município de Anápolis. Como que a Kátia vai mostrar presença aqui na cidade? Quais que vão ser as ferramentas para levar essa mensagem para a população, movimento de campanha propriamente falando? Anápolis nós estamos muito bem representados. Nós já temos o deputado federal Rubens Ottoni, que é o único deputado que representou verdadeiramente e defendeu o trabalhador no Congresso Nacional nesse último período. Nós temos a candidatura do nosso ex-prefeito, Antônio Gomide, que para nós é uma referência, será deputado e nos ajudará muito na Assembleia Legislativa. Temos a candidatura da companheira Suzana, né, que é uma pessoa experiente da educação, que pode nos ajudar. E temos também a candidatura da senadora, a professora Geli, que estará no Senado ajudando o presidente Lula, mas também sendo um ponto de apoio muito forte para o nosso governo. Então, nós temos candidaturas fortes, consolidadas aqui no município, que estarão carregando esse projeto, que é o projeto do Lula, que é o projeto da Kátia, que é o projeto do time do Lula. E nós estaremos aqui muitas vezes, como nós já viemos várias, mas fazer o contato olho no olho para encostar coração com coração na população, para ser uma governadora que seja generosa, para cuidar com muita atenção, com muito carinho do nosso povo, mas também uma governadora com pulso valente para fazer a correção dos rumos que o estado de Goiás está precisando. Muito bem, nós ouvimos aí a professora Kátia Maria, ela que é candidata ao governo pelo Partido dos Trabalhadores em coligação com o PCdoB, ela que veio a Anápolis, né, e que inclusive estará em Anápolis novamente hoje. Fazendo uma caminhada lá na Avenida Mato Grosso. Isso. Os outros candidatos a governo não tem campanha aqui em Anápolis, por isso, justamente, a gente não vai divulgar qualquer ato deles. Na verdade, os outros candidatos têm, todos eles têm uma agenda, né, naturalmente, e concentrada em outros locais. Aqui em Anápolis hoje, vamos dizer assim, é um dos governadoriáveis que está na cidade, por isso o destaque. Mais alguma informação dos candidatos? Ou os outros candidatos não vieram ainda, né? Não vieram, mas vamos esperar que vão vir. A gente não tem como prever a questão dos nanicos. Nanicos que a gente fala são Wesley Garcia, Vera Lúcia, né? Marcelo Lira, esse pessoal aí que eles se concentram mais em Goiânia. E campanha fechada, né? Prazo curto, compromisso em Goiânia todo dia, e somente esses ponta de pesquisa aí que vão vir aqui em Anápolis tentar capitanear os votos, né, da população. Vamos ver qual que vai ser a agenda deles aí na próxima semana, última semana de agosto. Muito bem, então é a participação, né, dos governadores na cidade, a gente acompanha, né, para e passo, e com certeza, né, os demais devem vir também, até porque, como você disse, né, os candidatos dessas coligações menores têm menos recursos, mais dificuldade e naturalmente concentram as campanhas nas cidades maiores. Tem nem a gasolina, né? Tem gasolina para nem a passagem do óleo da Araguarina, né? Então, assim, é mais complicado. Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente sempre, aqui na Mais FM mesmo, a gente recebeu nas eleições passadas aí os candidatos, né? E, inclusive o Wesley Garcia esteve conosco aqui na época,
também divulgando a sua candidatura. Bom, mas você ouviu também a opinião de eleitores, mas Vamos falar antes da questão da campanha eleitoral, campanha eleitoral, né, que começa, no rádio e na televisão, que começa no próximo dia 31 de agosto, semana que vem, daqui uma semaninha. Isso, daqui uma semana já tem propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Vocês gostam de propaganda eleitoral? Eu gosto. Eu gosto. Eu acho, assim, tem aquela história, né? Tem muita gente que fala que não gosta, mas mesmo quem não gosta acaba, nos últimos dias, se pautando para né? saber quem são os candidatos, para saber quais são as propostas, né? E a decisão, eu acho que acontece mais nos últimos dias para a maioria. Mas eu acho que, assim, o programa eleitoral, é claro que a gente sabe que o programa, ele mostra o que os candidatos pretendem fazer, quais são as ideias, e eu acho interessante, né? Eu acho que, e a população, como eu disse, embora não diga, não fale, né? É muito raro você encontrar alguém que fala assim, não, eu gosto, né? A maioria das pessoas diz que não. Por isso, até o Popular traz uma matéria falando sobre a questão das pílulas, né? As campanhas apostam nas pílulas para passar caiado, ou seja, as demais candidaturas que estão, vamos dizer assim, em desvantagem nas pesquisas, apostam nas pílulas. O que é a pílula? A pílula é aquele comercial de 30 segundos que os partidos candidatos têm durante a programação, durante o dia, né, da programação da TV e do rádio. Porque são exposições aleatórias, né? Isso, aleatórias. O rapaz não tem que estar ligado, vou esperar o programa eleitoral. Isso. Ele está de bobeira lá, assistindo a novela, assistindo o jornal, assistindo o programa. A vantagem da pílula é essa, né? Ela pega o eleitor de surpresa, né? O cara está lá assistindo o seu programa preferido e a pílula aparece no meio da programação. Então, eu acho que ela tem essa eficácia, né, de mostrar para os eleitores as propostas, assim, de uma maneira que o eleitor não fica obrigado a ficar preso naquele horário, né? E fora as coisas, como é que ficou distribuído o tempo aí dos governadoriáveis aí na propaganda política? Muito bem, vamos ver aqui os governadoriáveis, né? Inclusive, você fez um destaque no Jornal Voz Fiz dos presidenciáveis, você trouxe a informação, né, dos governadoriáveis. Dos governadores, o Popular traz aqui os governadores, deixa eu só abrir aqui no meu... Eu estou com ele aqui no gatilho. Vai lá, em Goiás, né? Entrou um pop-up. Em Goiás, nós temos o melhor tempo, né? Quem vai ter mais tempo e logo terá mais pílulas será o candidato José Eliton, né? Do PSDB e sua coligação. Terá 3 minutos e 27 segundos. Em segundo, o candidato do MDB, o Daniel Vilela, terá 2 minutos e 18 segundos. Então, você vai ter mais de 1 minuto de diferença. Em terceiro está Cátia Maria, com cerca aí de 48 segundos a menos. Ela terá 1 minuto e 26 segundos, Cátia Maria do PT. E aí, somente abaixo, vem o líder nas pesquisas até o momento, que é o senador Ronaldo Caiado, candidato pelo DEM, que terá 1 minuto e 19. Abaixo disso, os candidatos terão menos de 1 minuto, na verdade, menos de 20 segundos. O Wesley Garcia, candidato pelo PSOL, terá 12 segundos. Alessandro Aquino, do PCO, terá 7 segundos, assim como Marcelo Lira, do PCB, também terá 7 segundos. 7 segundos é o tempo de você encaixar uma frase e dizer seu nome e número. Já passou. Exatamente. 7 segundos. 7 segundos, mais ou menos assim. Pela democracia, fulano de tal. Mas é mais tempo que o saudoso Enéas. Meu nome é Enéas. Não, mas ele falava uma coisa rápida. Falava. Ó, meu nome é Henrique Morgantini, sou da Mais FM, luto por democracia, por liberdade. Vote tal número, vote Morgantini, quando deu 7 segundos. Vote 87. Vote 87. 87,9. Nesse ranking aí, o candidato governista vai ter mais tempo, né? Quase. Na verdade, é a mesma proporção dos candidatos da presidência, né? Justamente. Porque é baseado na quantidade de deputados federais e senadores no Congresso. Aqui em Goiás, então, quem está no ranking é o José Eliton, governador. O José Eliton vai ter... 3 e poucos minutos, né? 3 minutos? Essa faixa de 3 minutos, que é o maior tempo. 3 e 27, amigos. Seguido aí pelo Daniel Vilela, que vai ter 2 e 20 alguma coisa. Cátia Maria, 1 e 19. Tempo maior que o democrata
do Caiado, né? Do Caiado. O nome do Caiado. O cara está em primeiro na pesquisa. Pois você mas está em quarto na questão na sua pesquisa da aí. distribuição de tempos aí de propaganda de TV. Na verdade é o seguinte, essa questão do tempo, ela é prejudicial para os candidatos de partidos menores. Por quê? Porque eles têm menor representação no Congresso, né? Então, a regra é pela quantidade de deputados e senadores. E aí, quem sai na frente é o PSDB, que tem a maior bancada, né? Depois vem o PMDB e depois vem o PT, que tem a terceira maior bancada no Congresso, né? E depois vem os outros que né, vai diminuindo o número de representantes. Porque na verdade, tem alguns aí que nem... porque tem uma parte do tempo que é distribuída igualmente por todos, né? Então, ela é igual e acaba sendo desigual para os menores, né? Porque nessa parte também vai para as grandes legendas, também parte desse tempo. Bom, que você fez, né? O levantamento que você fez aí é dos presidenciáveis. Dos presidenciáveis. Álvaro Dias, do Podemos, vai ter 40 segundos. 40 segundos, dois blocos de 40 segundos com 52 inserções. Cabo Daciolo, 8 segundos. Ciro Gomes vai ter 38 segundos. Emael, 8 segundos. Geraldo Alckmin, 5 minutos e 32 segundos. Guilherme Boulos, 13 segundos. Meirelles, 1 minuto e 55. Bolsonaro, 8 segundos. João Amoedo, 5 segundos. João Goulart Filho, 5 segundos. Lula, do PT, terá 2 minutos e 23 segundos. Marina Silva terá 21 segundos. Vera Lúcia, 5 segundos. E Vera Lúcia, 5 segundos. Você citou aí, Geraldo Alckmin terá a maior parte do tempo. O Geraldo Alckmin tem 5 minutos. 5 minutos, né? Corresponde a mais de 40% do tempo. Corresponde a 44%, precisamente, do total de tempo. Isso. Seguida do candidato Lula. Do candidato PT, Lula. 2,23 segundos. Né? Ou seja, o Alckmin tem o dobro do Lula, né? E os demais que vêm atrás. O terceiro tem quanto tempo? O terceiro é o Marina, não? Ciro Gomes. Ciro Gomes. Segundos. Ciro tem quanto? 38 segundos. 38 segundos. E o Bolsonaro tem 8 segundos. 8 segundos. O Bolsonaro, quer dizer, e outra coisa, né? O detalhe aí é que quem tem mais tempo no programa também tem mais pílulas. Né? Quem vai ter mais pílulas é justamente o Geraldo Alckmin, que tem, assim, uma quantidade de pílulas. Aquela história, você vai ligar a televisão ou o rádio e vai ouvir o Geraldo Alckmin o dia inteiro. Mais vezes na sua vida, né? Enquanto isso, o Bolsonaro, que é, vamos dizer assim, o segundo na pesquisa, ele vai ter 8 segundos no tempo do programa e pouquíssimas pílulas, né? Eu não sei quantas, até uma curiosidade, depois a gente vê quantas pílulas o Bolsonaro vai ter, né? Então, isso mostra o quê? Que a campanha eleitoral no rádio e na televisão, ela pode influenciar de maneira a mudar o quadro, né? Por exemplo, o candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, na pesquisa ele tem menos de 2%. Menos de 5%. Menos de 5%, né? Por exemplo, o Meirelles, do MDB, que é o terceiro que tem mais tempo, né? Sim. Ou é o segundo? É o PT primeiro, né? O PT é segundo. Segundo. Pois é o Alckmin, depois é o Lula e depois é o Meirelles, que vai ter mais tempo. Realmente. Então, quem for definir o candidato pela propaganda eleitoral no rádio e na televisão, a tendência vai ouvir, tendência não, né? A realidade, vai ouvir mais o Geraldo Alckmin, o Meirelles e o candidato do PT. Então, e depois os outros vão aparecer de vez em quando, né? Uma vez na vida, outra na morte. E as grandes televisões aí, eles adotam uma maneira diferente de se fazer exposição de candidatos, que é pela pesquisa Ibope, que eles encomendam. Aí nisso o Bolsonaro aparece um pouco mais e os outros candidatos que estão de acordo com a pesquisa. Vai aparecer um pouco mais na matéria jornalística, sim, né? Sim. Nos jornalismo. Mas na autopromoção. No jornalismo, sim, pode aparecer um pouco mais. Agora, na hora da propaganda eleitoral mesmo, nas pílulas, aí não. Porque aí vale a regra do
da lei, das né, cadeiras do Congresso. que é as cadeiras do Congresso. Aí, realmente, esses partidos menores acabam sendo prejudicados. Né? Intervalo, Edmar. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo daqui a Senão pouquinho. a gente fica sem tempo para falar no último bloco. Isso, daqui a pouquinho a gente volta, então, para o último bloco do jornal A Voz de Anápolis. Aqui na Mais FM, você fica bem informado. Os assuntos que são destaque em nossa cidade. A Voz de Anápolis. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Os melhores cantores estão aqui, na sua Mais FM. Estude Teologia no Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Informações pelo e-mail saulonascimento@ual.com.br. Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Coordenação geral, Pastor Saulo Batista do Nascimento. Você pediu um evento diferente. E a Nobel atendeu. Catuaba da Raça apresenta Baile do Gigante. Com ele. Desejos de rua, não vale metade do seu no canto da boca. Léo Santana. Abastece que ela desce. Dia 24 de agosto, sexta, no Parque de Exposições de Anápolis. São 4 mega atrações em um só dia. Felipe Araújo. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu. Cléo de Bar. Não ligo muito sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente... E ela, DJ Larissa. Uma noite para você dançar e curtir como nunca. Baile do Gigante. Vendas, Detroit, Visótica e Nobel. Informações 3098-7666. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Estamos de volta com mais informações para você. A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o último bloco do programa Voz de Anápolis desta sexta-feira, hoje, dia 24 de agosto de 2018, destacando para você as principais notícias, as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e, naturalmente, na cidade de Anápolis. E a gente tem aqui a participação de vários eleitores, a opinião, gente né? Vai continuar falando de propaganda eleitoral, né? mas dessa vez a gente vai ouvir o que os anapolinos receberam nessa primeira semana oficial de campanha eleitoral, de que forma que eles foram atingidos. Como é que eles perceberam por essa propaganda eleitoral. Eu peguei informações, opiniões aí de eleitores, na maioria jovens, para saber, perguntei de que forma, de que meio que chegou propaganda política para você e de que forma você acha que vai ser praticada a propaganda eleitoral nesses moldes aí da eleição de 2018. Vamos ouvir a opinião dos anapolinos aí, ou de Marcio? Isso, vamos lá então ouvir os anapolinos que deram a sua opinião justamente sobre essa questão da propaganda eleitoral.
Eu tô falando com quem? Letícia Evelyn. Começou a propaganda eleitoral faz uma semana. Nesse período, já chegou algum pedido de voto para você de alguma forma? Em que meio? Ainda não. Ainda não? Não. Tá. E de que forma você acha que os candidatos gerais, estado, estadual, federal, senador, governador e presidente, vão tentar conquistar o voto? De que maneira que você acredita que vai ser a mais eficaz? Por meio de jornais, rede social, esses tipos de coisas. Você acha que eles vão usar bastante a rede social para pedir o voto? Sim, com certeza. E você acha que é uma ferramenta importante? Sim, muito importante, porque ultimamente o que envolve toda a sociedade é o meio social, né? Rede social. Você vai ser influenciado por esse tipo de propaganda? Não. Meu nome é Marina Martins. Então, nessa primeira semana da campanha eleitoral, eu fui abordada pessoalmente por um candidato através de uma reunião onde eu tive a oportunidade de participar, pois ocorreu no meu local de trabalho. E além dessa abordagem, vi várias publicações nas redes sociais, onde eu avalio que será um dos meios mais utilizados para propaganda, porque consegue atingir várias pessoas e de diversos lugares. Bom dia, meu nome é Paulo Ricardo, sou acadêmico de Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Goiás. Bem, as propagandas eleitorais têm a mim chegado bastante pelas redes sociais, de forma forçada, que é a patrocinada, e também a espontânea. A minha avaliação é que as redes sociais hoje têm um papel crucial na quebra de monopólio das propagandas eleitorais obrigatórias difundidas pela TV, e que nas próximas eleições pode até ser mais importante que suas vias concorrentes. Meu nome é Eduardo Melo da Silveira. Até agora eu recebi propagandas políticas principalmente pelas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, e acredito que esse vai ser o meio mais utilizado, né, até as eleições, além das tradicionais, né, como as passeatas, santinhos e tudo, mas a internet é uma forma gratuita de divulgação e que chega a mais pessoas de forma mais rápida. Eu me chamo Felipe Brandão, então eu recebi via as redes sociais e eu acredito que esse será o principal meio de comunicação entre os eleitores e os candidatos, e sim devemos ficar muito atentos durante esse período para que não façamos uma escolha ruim. Bem, estamos de volta, né? Ouvimos aí a participação de várias opiniões de jovens eleitores. E unânimes, né? Em falar que a questão aí, nesse momento, o ponto de desequilíbrio nessa situação toda é usar bem a rede social, usar bem o Facebook, Instagram e os tais grupos de WhatsApp. Isso. Um dos ouvintes aí, Paulo Ricardo, disse que é uma quebra de monopólio. Você achou interessante? Né? Pois é, né? Quebra de monopólio das mídias tradicionais, como a televisão, rádio, que realmente é uma tendência aí. Somente uma das opiniões aí que declarou que ainda não chegou qualquer tipo de propaganda para ela, para a eleitora, né? Mas que ela concorda quando fala das redes sociais, do empoderamento das mídias sociais, outra opinião cita o WhatsApp, Facebook, o Instagram, e realmente é a aposta das eleições. Num tempo de campanha encurtado e com poucos recursos, essa propaganda acaba sendo mais barata. A produção nem tanto, mas a propagação, o espalhamento dessas informações é muito mais fácil. Todo mundo está com o WhatsApp na mão, lá, recebendo as mídias, a propaganda, pedindo voto, que eu acho que vai ser uma prática mais intensificada a partir que começar o programa eleitoral, que o pessoal dá a cara nas eleições, e na reta final vai ser muito mais dobrado o esforço em pulverização de informação pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, que todo mundo tem, todo mundo está usando diariamente. Na verdade, a gente falou aqui no bloco anterior sobre a questão do horário no rádio e na televisão, que tem uma divisão, vamos dizer assim, injusta para os pequenos partidos, né? Os candidatos dos pequenos partidos acabam tendo tempo extremamente limitado em razão da pequena representação no Congresso, né? Agora, nas redes sociais, de certa forma, né, isso se iguala, né? Ou seja, a vantagem da campanha nas redes sociais é que ela não tem limites para os candidatos. Então, tanto o candidato que tem 40% do tempo na TV e aquele que tem só 8 segundos, ele pode, na rede, ele tem o mesmo tempo. Às vezes, vai depender da sua capacidade de saber usar as redes sociais. Realmente, tem que saber usar bem, né? Por isso que
quem tem mais recursos também pode se sobressair nessa questão, porque contrata uma equipe mais estruturada de promoção, de produção de conteúdo, de ferramentas de se espalhar, de captar números de telefone nesse sentido, porque até nisso tem jeito de fazer um trabalho mais diversificado se aplicado uma gama melhor de recursos. Na verdade, o recurso ele é fundamental para todo mundo. Mas eu acho que é interessante porque as redes sociais têm muitas ferramentas. É claro que quem tem recurso, como você disse, né, pode fazer a produção mais, vamos dizer assim, de melhor qualidade e tal, mas qualquer cidadão pode abrir uma live no Facebook e fazer uma transmissão ao vivo, né? E a gente tem visto aí a participação dos candidatos nas redes diariamente, e acho... Agora, o usuário, vamos dizer assim, né, das redes é que precisa ter paciência, né? Porque vai receber mensagem de todo tipo o tempo todo, né? Então vai ser um período aí de 30 dias, onde eu me lembro da eleição passada que muita gente reclamava, mas a gente abre a rede, só tem política, é só política, né? Quer dizer, então, a tendência nesse período é intensificar mesmo, né? Vamos repetir o comentário que a gente fez aqui durante a Copa do Mundo, que só fala de Copa do Mundo todo dia. Agora, o mesmo caso acontece para a eleição. A eleição está acontecendo, né? Depois que acabar, não vai ter o que falar mais. Então, né? assim, ela realmente vai ter uma quantidade de informações grande agora, né? Quem não tem paciência para esse tipo de assunto, não tem alternativa, né? A não ser que fique inativo na rede por uns dias. Eu não sei se o nosso eleitor que está ouvindo a Rádio Mais FM, acompanhando a nossa live, tem aberto aí o Facebook só vendo propaganda política aí, especialmente dos candidatos a presidente, né? Mas vou te dar um conselho, se você não quiser ver, não abra o Facebook nesse período. Porque vai ter muito, né? E é claro, quem está em campanha, né, que nós temos milhares de candidatos a deputado, e a rede tem esse detalhe, né? Por exemplo, o cidadão é candidato a deputado lá no Acre. Ele põe na rede... Aparece até para mim. Vai aparecer para mim que não tem nada a ver com isso, né? Como diz o outro, o pessoal que não mora em Goiás, no Goiás, não consegue diferenciar. O pessoal que vem, né? O pessoal de fora fala no Goiás, fala o Anapolina, né? O Anapolina. Muito bem. Muito bem. Mas a participação, então, nas redes sociais... A gente viu, né, nas entrevistas que o destaque é esse, né? A campanha, ela está chegando às pessoas muito pela rede social. Na palma da mão. Na palma da mão. No celular. Porque tem outra pesquisa, outro estudo que fala que a gente usa mais o telefone do que o próprio notebook, o próprio computador. Isso. Então, hoje... Tudo está na mão. Hoje a melhor comunicação é alcançar justamente as redes sociais. Por isso, né, a gente faz o nosso programa ao vivo pelo Facebook, por isso a gente manda o programa pelo WhatsApp, né, por isso a gente compartilha nas outras redes. Por quê? Porque a gente sabe que é mais fácil chegar na mão de quem está, né, com o seu smartphone do que, às vezes, até alcançar pela mídia tradicional, né? E aí a Mais FM, nesse ponto, né, faz leva a toda a cidade, né, e a todos os lugares a comunicação e as notícias da cidade. Estamos na vanguarda aqui, Anápolis, hein? Eles fazem isso. Na vanguarda. Isso, na vanguarda. Nós começamos. Na verdade, a Mais FM, te puxando a sardinha, né, já que a gente começou, a Mais FM foi a primeira rádio de Anápolis a ter uma live no Facebook, né, no programa de jornalismo. Foi a primeira a criar o seu aplicativo, né, nos smartphones. Foi a primeira a fazer um site, né, site com notícias da emissora, com a emissora no ar, né, além de algumas já tinham só o link para a internet. Então é isso aí, né? É aquela história. Quem não é o maior tem que ser o melhor, como dizia antigamente. Muito bem, nosso tempo está esgotado. O Morgantini não vai despedir do nosso ouvinte, não? Cadê o Morgantini? O Morgantini está empolgado ali com outras tarefas, mas nós queremos agradecer a você que esteve conosco na nossa transmissão ao vivo nesta manhã de sexta-feira, desejar um bom final de semana e na segunda-feira estaremos de volta aqui com a Anápolis. Muito obrigado a você que esteve aí participando do programa
a Voz de Anápolis, tanto pela live do Facebook, nos ouvindo pelo 87,9. Uma boa sexta-feira, até segunda-feira aí, para quem for vir trabalhar no programa Mais FM. Quem vier, né? Olha só, vamos convocá-lo, já está aqui. Já está, segunda-feira, né? Segunda-feira é nosso convidado, né? Para participar. Isso aí, Martins, mais alguma observação para fechar? Não, fechando aí bem, né? O final de semana, acompanhar o ritmo cada vez mais intenso das campanhas em âmbito estadual e principalmente dos presidenciáveis, né? Tem agenda de debate? Parece que não, né? Não, acho que nesse final de semana não, né? Porque a partir da próxima semana parece que já começam debates em Goiás. Em Goiás. Vamos trazer os detalhes aí. Isso. Muito bem. Obrigado a você que nos acompanhou, obrigado a você que curtiu, compartilhou. Nosso abraço e até segunda-feira, se Deus quiser, com o Anápolis é Notícia, a partir das 8 da manhã, ao vivo aqui direto da Mais FM. Muito obrigado. Você ouviu o programa Voz de Anápolis. Estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário.